Olá, eu sou a Pai e esse é o portal Panoá. Estamos de terminal novo, gostaram? Ganhei até skin nova, que emoção! Hoje daremos continuidade à nossa viagem para o mundo de Florence, mas antes vamos dar uma breve recapitulada no que aconteceu nos capítulos anteriores, que caso você ainda não tenha visto, é só clicar no card acima que será enviado para lá. Vamos começar então? Tia encontrou o escultor do passado que seria muito famoso e o fez criar uma estátua do rosto da sua falecida avó. Com essa escultura, ela ganhou a missão dada por Cleveland, pois foi a única a conseguir ganhar uma esmeralda em troca de uma simples madeira. Ela também conseguiu fazer o pai sair da zona de conforto, mostrando para o avô o talento que ele tinha com tecidos, entregando uma sociedade que seria do seu irmão mais velho Viese para ele. Ela também descobre que o pai estava há anos criando um catálogo de roupas para seu futuro e fica emocionada com medo dele vir a falecer da mesma maneira que foi no passado. Também conhecemos o primeiro príncipe Astana, que já chegou mostrando que não era peça que se cheire e agora é inimigo declarado de Tia. A nossa pequena trabalhou muito e hoje ela vai trabalhar muito mais. Mas antes de navegarmos nessa viagem, não esqueça de inscrever-se caso não seja inscrito, ativar o sininho e deixar seu like de apoio. Ajude essa humilde guia a ter seus trabalhos reconhecidos pelo YouTube. Recado dado, nosso portal abrirá, hein? Mais uma aula de Cleveland termina, e os primos de Tia a cercam querendo saber qual sua cor favorita, e ela não entendia o motivo. Depois ela descobre através do seu pai que a lembra que o aniversário dela de 8 anos estava próximo, e provavelmente eles estavam sondando o que ela gostaria de receber de presente. Tia estava tão concentrada nos planos para ser a sucessora que não lembrou do próprio aniversário. O pai decide comprar para ela de presente um potro, mas Tia, recordando como morreu pisoteada por um cavalo, tenta convencê-lo ao contrário, usando a desculpa que o potro sentiria a falta da mãe. O pai associa a fala da filha à situação dela ter perdido a mãe muito cedo e desculpa-se com ela muito triste, dizendo que não iria separar a mãe do filho e que iria comprar ambos. Tia se assusta, porque uma égua que ainda poderia parir era muito mais cara que um potro, e ele queria comprar os dois? Então ela recorda que seu pai também era um lombardi, e dinheiro para ele nunca foi problema, diferente da vida que ela levou após a sua morte. Galahad convida a Tia para acompanhá-lo no serviço que estava a cargo. Ele relataria como estavam os procedimentos sobre o negócio de tecidos para o pai. Enquanto Hulak e Galahad conversavam, Tia percebe que eles estavam com problemas em como usar o tecido que tinham no estoque em um produto que causasse interesse ao público. Percebendo que o material era de boa absorção, Tia tem uma ligeira ideia. Ela cria uma estratégia, fingindo derrubar acidentalmente o chá que eles bebiam em cima de algumas amostras do tecido. E para surpresa dos adultos, o material absorve boa parte do líquido sem passar para a mesa. Aproveitando a situação, ela comenta que seria bom se as pessoas conhecessem o produto primeiro antes deles serem vendidos. Galahad pega a ideia da filha no ar, algum produto barato para distribuir como presente para uma lista específica de nobres que teria a experiência do produto. Só que ainda há aquela dúvida do que poderia ser feito com aquele tipo de material, pois eles tinham um estoque curto e o material era pequeno. Inocentemente, de novo, Tia pede para o pai fazer lenços de bolso com lindos bordados para ela dar de presente aos seus primos gêmeos. Galahad curte tanta ideia dada por ela que pensa em fabricar lenços de bolsos com esses tecidos para enviar de presentes. Assim seriam amostras fáceis e que o estoque daria para fazer sem nenhum problema. Ele fica tão empolgado que pede para que o pai tome conta da filha enquanto ele voltava para seu escritório e escreviam algumas das ideias que ele ia tendo naquele momento. Hulak chama a neta para ir almoçar com ele e aproveita para perguntá-la o que ela queria de presente de aniversário. Ela diz não querer nada, mas ele insiste, mostrando que estava de olho em suas ações. Comenta que sabia que ela estava buscando sempre novos livros para ler e pergunta por que não criar uma biblioteca
exclusiva para ela. Tia fica sem palavras. Nunca imaginou ter uma biblioteca somente para ela. Seria muito útil para suas reuniões no futuro. Ela aceita alegremente, mas pede que o avô deixe em aberto mais um pedido, que ela faria quando fosse necessário. Ele concorda. O sócio de Galahad comemora os resultados do marketing usando as amostras de presente. Os nobres estavam em polvorosa fazendo pedidos. Na novel é dito que Galahad criou até outros produtos além do lenço de bolso, como absorventes de pano, já que o tecido era de ótima absorção. O sócio diz estar muito contente por ter ele como guia nos seus negócios, pois estava faturando muito dinheiro com as ideias de Galahad, diferente do que aconteceria se ele tivesse ficado com viés. Porém, Galahad diz que sairia da sociedade assim que a fábrica ficasse estável, pois ele pretendia abrir um negócio próprio. O sócio tenta sondar o que seria esse novo negócio, mas Galahad não diz nada, só comenta que seria algo que não teria associação com o sobrenome Lombardi. Seria um investimento do bolso dele. Galahad estava levando muito a sério as palavras da sua irmã sobre o futuro da sua filha e queria manter a segurança financeira dela quando viesse assumisse o poder. Tia vai até o consultório médico que tem na mansão, pois visitava frequentemente o local depois de receber tratamento pelas feridas feitas na briga contra Velazak e Viés. Sua intenção de ir constantemente era porque tia reconheceu a futura pesquisadora que descobriria a cura para a doença que seu pai teria no futuro. Stella, que atualmente era auxiliar do médico principal da mansão. Stella era uma garota atenciosa e muito inteligente. Queria entrar na Academia Imperial para estudar sobre medicina botânica e no futuro criar seu próprio posto do SUS, coisa que não existia no reino. Os plebeus dependiam de curandeiros. Tia, sabendo que a Academia Imperial não era um local fácil de se entrar, pois necessitava de muito dinheiro e uma recomendação de alguém muito importante, fala para Stella que ela queria ajudá-la a realizar esse sonho. Todos os netos dos Lombardis ganhavam uma moeda de ouro todo dia somente por respirar, e tia estava acumulando um monte no banco. Ela queria investir esse valor nos estudos de Stella. Quanto mais cedo ela focasse nas suas pesquisas, mais chances teria de criar-se a cura antes que seu pai ficasse doente. Stella fica muito feliz com o apoio, mesmo vindo de uma criança de 7 anos. Porém, como tia era uma Lombardi, ela sabia que essas crianças, desde cedo, aprendiam a negociar e investir. Ela pergunta à nossa pequena protagonista o que ela queria em troca pelo seu apoio. Tia então pede que ela faça um suplemento alimentar que era muito usado para crianças, porém, quando usado em grande quantidade e numa consistência específica, servia também para desintoxicar o corpo de venenos. Eu acho que vocês já perceberam para quem ela deseja enviar esse medicamento, não é mesmo? Na última aula, Cleveland havia passado um exercício para seus alunos, onde eles deveriam responder a pergunta: o que era mais importante para um comerciante? Lahane, a prima de tia, responde que seria confiança. Cleveland pergunta a tia se ela concordava com a resposta da prima, e ela afirma que sim, porém, tinha mais coisas a acrescentar. Para a tia, o mais importante eram as pessoas que ela trazia para o seu lado, pois todo ramo é necessário ter pessoas confiáveis para auxiliar, e ter pessoas de confiança que nunca abandonariam era importantíssimo para um comerciante. Ela concordava com a prima, mas confiança para ela e lealdade eram coisas diferentes. Um exemplo que ela pensa é que os Lombardis criaram o sistema de becas que levou muita gente a ter a oportunidade de entrar na Academia Imperial, mas nem todos que se formaram lá devolveram o favor trabalhando para os Lombardis. Eles venderam seus serviços para outras famílias, algo que ela lembra ter incomodado muito seu avô.
tia compreendia que se ela queria montar uma equipe, auxiliá-la na sua vida como matriarca, ela precisava criar lealdade nessas pessoas. E a melhor forma de criar essa lealdade era proporcionando para elas todo o apoio que elas precisavam para fazerem se sentirem especiais. E a primeira pessoa que ela tinha em meta para trazer para sua equipe de matriarca era o seu professor Cleveland. Cleveland, quando escuta sua resposta, fica muito espantado. Achou brilhante o raciocínio de uma menina de 7 anos. Ele libera todos mais cedo da aula, pois naquele dia haveria uma festa no salão da família Lombardi. Era o aniversário de 8 anos de tia. Florentia fica espantada com tanta gente importante no salão de festas. Nunca teve um aniversário dessa magnitude em sua vida passada. Ela sempre comemorou sozinha com o pai, assoprando uma vela, um bolinho ou no máximo jantar. Ela percebe que os comportamentos dos seus primos eram totalmente diferentes frente aos nobres. Eles agiam de cabeça erguida e orgulhosos como parte dos Lombardis. Diferente dela, não estava acostumada a ir para esse tipo de ocasiões e não sabia exatamente como se comportar. Ela fica até preocupada como conseguiria chegar até o grupo dos Lombardis adultos, onde estava seu avô e seus tios. Mas assim que eles começam a andar, as pessoas do salão se afastam, dando espaço para os pequenos Lombardis caminharem. Tia corre para o avô, que a carrega, perguntando se ela havia gostado da festa que ele havia preparado para ela. Ela comenta que havia muitas pessoas ali, e ele esclarece que eram alguns amigos nobres que ele havia convidado. Recebeu um convite do próprio Hulaker, a família tinha que ter pedigree. Aquela festa era sinônimo de poder, e mesmo ela não sendo o real foco daquelas pessoas, só em ser vista do lado do seu avô aumentava seu status como neta. Para a surpresa de tia, um convidado inesperado aparece na festa. Era o príncipe Astana, agindo totalmente diferente da outra vez, dando até um beijo em sua mão e sendo cavalheiresco. Ele pede desculpas na frente de todos pelo incidente da outra vez e entrega de presente um colar muito caro. Astana faz questão de dizer que aquele colar foi escolhido e comprado pela imperatriz, sua mãe, e insiste em fazer tia usá-lo. Ela não queria, sabia que aquilo fazia parte da campanha da imperatriz para criar um elo entre eles, mas não podia negar em frente a tanta gente, e aceita. Logo o burburinho começa e tia percebe que a sua festa de aniversário havia se transformado em uma propaganda a favor da imperatriz, ofuscando seu dia. Pula que, notando um olhar de tristeza da neta, chama todos para um brinde em nome de Florentia e dá início ao banquete. Tia não perde tempo em tirar o colar e usa como desculpa que iria guardá-lo. Astana, mesmo não querendo, fica na cola de tia a festa inteira. Ela manda que ele procurasse outra pessoa para brincar. Logo, ele demonstra que não estava fazendo aquilo porque ele queria, mas sim porque foi obrigado pela imperatriz, que tudo aquilo não passava de uma encenação, e ainda manda que tia cale a boca. Velazak e Astaliel se aproximam, tentando chamar o príncipe para andar com eles, pois para os planos de Viese, seu filho tinha que demonstrar ser amigo do príncipe, acreditando que os Andianas seriam um forte apoio para ele quando patriarca. Mas Astana não queria andar com aqueles dois garotos, e ainda os insultam, dizendo que, apesar de odiar a tia, era muito melhor andar com ela do que com eles dois. Xananete, ao ver a sobrinha tentando escapar do príncipe, dá uma ajuda chamando para ver os presentes recebidos, e Velazak e Astaliel aproveitam-se desse momento para puxar Astana para brincarem com eles em outro local. Foi a primeira vez que tia se sentiu agradecida pelos dois primos. Enquanto havia os presentes caríssimos que ela havia recebido dos nobres, o pai dela chega finalmente à festa. Tia corre orgulhosamente para os braços do pai e novamente Astana se aproxima atacando. Ele traz um convite enviado pela imperatriz para que Galahad participasse do banquete particular dela. Aquele convite era uma honra que poucos ganhavam e Viese estava louco para ser convidado, mas viu seu irmão, conhecido como um grande covarde, receber essa honra. Isso o deixa furioso, acreditando que ele estava recebendo aquele destaque graças a ele que havia iniciado os negócios com tecido de Corói. Florentia fica contente pelo pai receber esse convite, que era a única oportunidade que ela teria de sair da mansão, pois, segundo a tradição da família, as crianças só poderiam sair da mansão
Lombardi depois de completar 11 anos. E em ocasiões especiais, como seria aquela. Ela precisava entrar no palácio para encontrar o segundo príncipe, Pérez. Para banquetes no palácio, era preciso aprender a etiqueta imperial. E como era a primeira vez de Tia saindo do território Lombardi e visitando o palácio, ela recebia o treinamento com a sua tia Chananete. Ela fica muito contente por ela ser dedicada e aprender facilmente. E diz que queria muito ter uma filha como ela. Nesse momento, o marido dela aparece no salão, Bastian Screw, para a animação dos gêmeos que estavam ali há horas aguardando Tia terminar as aulas para poderem brincarem com ela. Ele trata todos de maneira carinhosa, inclusive pede desculpa para Florente por não ter participado do seu banquete de aniversário. Tanto o marido quanto a sua tia pareciam muito apaixonados, o que a faz questionar qual foi o motivo que levaram eles a se separarem no futuro. Finalmente chega o dia da visita ao palácio e Tia vai até Stella pegar aquele medicamento que ela havia pedido. Stella se demonstra preocupada em entregá-la a medicação, porque ela sabia que aquela quantidade e consistência solicitada era usada como antídoto para envenenamento. Pensando que Tia poderia estar correndo algum tipo de risco, Tia tenta relaxar o semblante de sua amiga, informando que não era para ela, porém não dá mais informações para quem seria. Ela sabia que a ação que ela tomaria para tentar se aproximar de Pérez era perigosa e para amenizar ela poderia apelar para o fato de ser apenas uma criança de 8 anos e não queria envolver mais ninguém na sua tentativa. Na carruagem, indo direto para o Palácio Imperial, Galahad tremia dos pés à cabeça de nervosismo, preocupado com o encontro com a família real. Ele não sabia o que fazer, nem o que ele falaria. Tia tenta acalmá-lo, mostrando que confiava nas habilidades sociais dele. Quando ele chega no segundo portão de entrada do palácio, mesmo com o selo dos Lombardis na carruagem, os guardas imperiais os impedem de entrar diretamente. Aquilo nunca havia acontecido antes. Os Lombardis tinham o direito de entrar automaticamente sem fazer revistas, mas os guardas estavam exigindo que Galahad e Tia fossem revistados junto com a carruagem antes de entrar. Tia sabia que aquilo era uma provocação da imperatriz para mostrar poder e descontar a humilhação sofrida por seu filho na mansão Lombardi. Fosse Rula aqui naquela carruagem, ela jamais teria feito isso. Tanto que ela tenta fazer isso depois deles terem passado pela primeira entrada. Em um local, outras pessoas na nobreza não veriam ela fazendo. Enquanto Galahad discutia do lado de fora sobre as leis que impediam dos guardas revistarem os Lombardis, Tia, com medo de ser revistada e eles descobrirem o medicamento e as coisas que ela estava levando para entregar a Pérez, foge pela porta do outro lado da carruagem e entra pela mata que tinha ali próximo à mansão. No meio dos arbustos, ela vê a silhueta de um menino de cabelo preto ao longe e decide segui-lo, pois o tom de cabelo preto dentro da mansão não era um tom comum. No meio do trajeto, ela vai se lembrando das coisas do passado, como ela havia investigado sobre o segundo príncipe e descoberto que seu sofrimento na casa sendo envenenado constantemente deixou sequelas para ele adulto, como não conseguir dormir. Ela lembrou também que a vingança que ele orquestrou quando se tornou o príncipe herdeiro foi o mesmo que ela fez passar com sua mãe e ele quando criança, isolando-a dentro do prédio sem nenhuma ajuda ou empregados. Ela encontra um garoto maltrapilho ajoelhado no chão, comendo ervas que arrancava e colocava rapidamente na boca. Ele fica surpreso com sua chegada, mas não para de comer aquela erva. Ela tenta acalmá-lo dizendo que não faria nenhum dano a ele, mas pede para que ele pare imediatamente de comer aquelas plantas, arrancando-lhe de suas mãos. O garoto explica que ele não comia aquilo porque ele queria, mas porque doía muito o seu estômago. E ele havia lido em um dos livros no palácio que ele morava que aquelas ervas iam melhorar a dor que ele sentia no estômago. Tia percebe que foi dessa maneira que ele conseguiu sobreviver tantos anos sendo envenenado pela imperatriz. Ele havia descoberto naquela mansão abandonada que ele foi largado, através de livros, uma maneira de amenizar as sequelas do envenenamento, mostrando que Pérez era muito esperto. Porém, devido àquela negligência durante tantos anos, a sua fisionomia parecia de uma criança de menos de 10 anos e ele tinha 11. Ele estava muito desnutrido. Ela então retira da bolsa o medicamento produzido por Stella e instrui a ele como deveria ser usado. Também entrega um
pote de biscoitos doces que ele poderia comer sempre que tomasse o medicamento. Tia estava muito triste e abalada e suas lágrimas não paravam de escorrer. Pérez não entende por que ela falava aquelas coisas chorando, porque parecia triste pelo seu sofrimento. Ela então descobre que todos que tentaram ajudá-lo desapareceram e ele tinha medo que o mesmo acontecesse com ela, estava tentando ajudar. Mas ela esclarece que ela vinha de uma família poderosa e que ele não precisava preocupar-se com a sua segurança. E volta a explicar novamente como funcionava o medicamento e pede para que ele sempre disfarçasse que ele estava melhorando. Só que Pérez estava tão triste que ele pergunta por que ele precisava continuar vivo, pois ele só estava se mantendo vivo até então por conta de um pedido da sua mãe no leito de morte, mas que tudo o que ele estava passando, ele não via sentido de continuar sua vida. Era uma criança de 11 anos que havia crescido sem amor, sendo tratado com desprezo e indiferença e não estava vendo sentido na vida. Tia fica extremamente triste e diz que ele precisava sobreviver. Infelizmente, com a capacidade dela atual, tudo que ela podia fazer era entregar aquele antídoto e dar apoio moral. Mal sabia ela que esse seu apoio era o suficiente para despertar o desejo de Pérez de querer mudar o seu futuro. Nossa, eu estou com tanta dor do Pérez. Ainda bem que a Florentia deu um novo sentido à vida dele. Como vocês repararam, deu alguns bugs no áudio. E infelizmente, devido ao mau tempo e à internet estável, não consegui regravá-lo. E como não queria deixá-lo esperando por muito mais tempo, postei assim fazendo as melhorias que deu, né? Mas eu acho que não ficou tão ruim, né? Os próximos estarão tudo ok. Mas digam aí, querem que eu continue trazendo essa viagem para o mundo de Florentia? Responde aí nos comentários e continuarei fazendo as nossas viagens para lá. O nosso portal fica aqui e nos vemos na próxima. Bye, bye!